Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O relatório final da CPI de Brumadinho deve incluir os riscos de rompimento de barragens em outras cidades de Minas Gerais. A comissão investiga o crime socioambiental que matou cerca de 270 pessoas no fim de janeiro. A CPI fez várias audiências públicas e já ouviu a maior parte dos envolvidos no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, além de representantes das famílias das vítimas. O relatório deve ser votado ainda em setembro. E para saber mais detalhes sobre o trabalho, o entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o relator da CPI, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Eu sou Regina Assunção e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Rogério. Obrigado, um prazer. Eu queria que o senhor começasse fazendo um balanço desse trabalho da CPI, que está desde abril, não é isso? Desde abril, mas mesmo antes da instalação da CPI, nós formamos uma comissão externa da Câmara Federal e essa comissão externa já trabalhou principalmente na elaboração de projetos de lei. Então nós apresentamos 6 projetos de lei, 4 já foram aprovados na Câmara Federal e já estão no Senado. Um deles, por exemplo, diz respeito aos atingidos por barragem, que vão dar proteção aos atingidos. Quem são eles, o que eles têm de direito, isto mesmo antes de se fazer qualquer intervenção de barragem. Esse é um projeto importantíssimo. Também aprovamos projeto que diz respeito ao licenciamento de barragem mais rigoroso. Apresentamos projeto também que melhora a segurança das barragens. Então esses projetos estão agora no Senado e na nossa CPI nós vamos fortalecer a ideia de que eles precisam ser aprovados. Então nós estamos buscando mobilizar a sociedade e demonstrar que um fruto importante do parlamento é a aprovação dessas leis. Agora, na CPI, além disso, nós estamos tratando também dos indiciamentos, das responsabilidades. Pois é, você pode adiantar um pouquinho o que você vai incluir no seu relatório? Sim, nós pretendemos em setembro já terminar o relatório, já estou em fase de elaboração. Com certeza posso adiantar a vocês que a Vale e a Tuvisud foi a empresa que concedeu para a Vale o tal atestado de estabilidade. Fez isso num mês e a barragem rompeu no outro. Então não tinha estabilidade alguma. Essas duas empresas são responsáveis pelo que aconteceu. Bem porque, pelo menos desde 2007, já tinham sinais de que a barragem estava doente. Ela não estava bem. E as intervenções que foram feitas não serviram para estabilizar a barragem. Sabendo disso, eles mantiveram o funcionamento da mina com explosivos, caminhões pesados, que era inclusive indicado que não fosse feito pela própria Tuvisud, que mesmo assim deu atestado de estabilidade. E a Vale continuou funcionando. Tudo isso para garantir o lucro. Então eles sabiam que isso iria acontecer, o que poderia acontecer em 2007. Quando foi mais para frente, ficou bastante claro isso. Nós descobrimos que eles não tinham sequer dreno de fundo da barragem. O dreno foi colocado no quarto alteamento e, portanto, no fundo da barragem não tinha essa drenagem. Eles tentaram fazer drenos horizontais que chegassem na profundidade. Não deu certo, um deles estourou. Então eles tiveram que paralisar o processo e não colocaram outro, foram tapando o sol com a peneira até acontecer essa desgraça. Né? Então, na verdade, foi uma tragédia criminosa, com certeza. Eu queria que o senhor falasse também das audiências públicas, já que a CPI teve dificuldade de trazer aqui alguns dos responsáveis que entravam com habeas corpus. Como é que foi isso? A Vale não colaborou, nem a Tuvisud, para que as coisas fossem elucidadas. Então isso está sendo um trabalho muito difícil, que tem sido feito pelas CPIs, a nossa, a do Senado, a da Assembleia Legislativa e também pela Força-Tarefa da Polícia Civil Federal e Ministério Público, que estão vendo o que aconteceu. Nós vamos entregar o relatório em setembro, final de setembro, e a Assembleia Legislativa deve entregar agora em meados de setembro. Em outubro, o Ministério Público já vai ter, além dos relatórios, também a análise técnica do ocorrido e, portanto, vai poder fazer indiciamentos, que devem ser mais de 20 pessoas, além das duas empresas. Isso, pelo menos, nós teremos como indiciamento com responsabilidade criminal. E nós esperamos que isso não termine em pizza e que a justiça, dessa vez, seja rigorosa.
Porque no caso de Mariana, até hoje ninguém foi punido. E lá foi algo semelhante, havia rachaduras, eles trocaram e-mails mostrando que sabiam dessas rachaduras e mantiveram a sede de lucro das empresas. E as pessoas também não estão sendo indenizadas corretamente, né? Mariana foi ainda mais problemático. Agora, no caso de Brumadinho, tanto o Ministério Público como a Justiça e nós agimos agora com mais celeridade, com mais veemência. Então, tem sido feito acordos que a gente espera que sejam cumpridos. Mas há muitos problemas, problema da água. E eu fico encabulado de ver a Vale fazer propaganda em televisão como se fosse uma benfeitora. Está resolvendo os problemas. Ora, o problema foi ela que causou. Não apenas lá, mas em várias outras barragens que tiveram que tirar pessoas de casa de madrugada à noite. E essas pessoas até hoje não retornaram para sua residência. Perderam emprego, perderam a oportunidade de turismo em muitas regiões. Sim. São regiões lindas de Minas Gerais, que ficam debaixo daquelas barragens, então são regiões turísticas e também de agricultura familiar. Então as pessoas sofrem muito com esse processo de, repito, lucro a todo custo que a Vale coloca em Minas Gerais. E quanto à documentação, a CPI também estava querendo receber a abertura de sigilos bancários da Vale, foi obtido? Estamos analisando pedido de quebra de sigilo telefônico, esse foi concedido, e também telemático. O fiscal eles conseguiram barrar e o bancário no STF, mas pelo menos o telemático, para a gente ver os e-mails que receberam, os telefones foram dados, esse nós estamos examinando e já repassamos também a força-tarefa e será útil. Agora é preciso que, além dos indiciamentos, a gente também discuta este modelo de mineração no Brasil. O modelo é muito errado. Eles visam lucro, mandam matéria-prima para o exterior, China, Japão, Europa, Estados Unidos, mas não fica nada para o Estado de Minas Gerais, particularmente, que não paga sequer imposto de ICMS por causa da Lei Candia, e para o Brasil muito pouco. Não industrializa. E o meio ambiente que fica comprometido. O meio ambiente, também. as pessoas, e compra de volta o aço, num preço muito mais caro, porque não industrializou. Então é apenas um método arcaico hoje de fazer a exploração do minério e mandar para fora para dar lucro para a Vale. Eu, inclusive, apresentei um projeto de lei, consegui as assinaturas, 171 assinaturas, no sentido de fazer a discussão de um plebiscito pela reestatização da Vale aqui no Brasil. Ou seja, rediscutir o papel da mineração do ponto de vista estratégico para o nosso país. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço e nós vamos fazer ainda uma última audiência pública em Belo Horizonte com os atingidos. Nós começamos a primeira reunião com eles em Brumadinho e agora vamos, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, fazer com eles também a última audiência para que eles possam também nos orientar aquilo que eles querem que seja incluído no relatório. Eu conversei sobre os trabalhos da CPI de Brumadinho com o relator da comissão, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até mais.